No vasto oceano de obras-primas cinematográficas, poucos filmes conquistaram o coração e a imaginação do público ao redor do mundo como o romance épico de James Cameron, Titanic. Lançado em 1997, este notável filme continua a ser uma história atemporal de amor e tragédia que continua a cativar o público até hoje. Tendo como pano de fundo o malfadado RMS Titanic, o filme acompanha a apaixonada história de amor entre Rose, interpretada por Kate Winslet, uma jovem de classe alta, e Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio, um artista encantador de uma classe social mais baixa. Seus caminhos se cruzam a bordo do luxuoso Titanic, que embarcou em sua viagem inaugural em 1912. Sinopse: Jack é um jovem aventureiro que ganha uma passagem para a primeira viagem do famoso transatlântico Titanic em uma mesa de jogo. O Titanic é um navio luxuoso e imponente, conhecido na época como o Inafundável, e parte em direção aos Estados Unidos. A bordo, encontra-se Rose, uma jovem noiva de Caledon Hockley. Rose está infeliz com sua vida, sentindo-se sufocada pelas tradições da alta sociedade e não amando Caledon. No entanto, ela precisa se casar com ele para preservar o prestígio e o nome de sua família, que está enfrentando dificuldades financeiras. Um dia, desesperada, Rose ameaça se jogar do Titanic, mas Jack consegue persuadi-la a desistir. Em reconhecimento a seu ato heróico, ele é convidado a jantar na primeira classe, onde começa a se aproximar de Rose. Logo, eles se apaixonam profundamente, desencadeando a ira de Caledon. A situação se torna ainda mais complicada quando o Titanic colide com um iceberg, resultando em algo impensável, o naufrágio do navio. Nos bastidores. A produção de Titanic teve início em 1996, quando James Cameron filmou os verdadeiros destroços do RMS Titanic. Para as cenas ambientadas na era moderna, o diretor utilizou o navio de pesquisa russo Akademik Mstlav como base para as filmagens dos destroços. Além disso, uma réplica do Titanic foi construída em praias de Rosarito, no México, sendo combinada com miniaturas e efeitos de computação gráfica para recriar o naufrágio de forma realista. O filme recebeu financiamento da Paramount Pictures e da 20th Century Fox. Na época, Titanic se tornou a produção cinematográfica mais cara já realizada em sua época, com um orçamento de aproximadamente $200 milhões. O sucesso do filme pode ser atribuído a uma combinação de narrativa extraordinária, visuais de tirar o fôlego e a química inegável entre os dois protagonistas. A atenção meticulosa de James Cameron aos detalhes ao recriar a grandiosidade do Titanic, desde os interiores opulentos até as impressionantes tomadas externas, contribuiu para a experiência imersiva do filme. Além de suas conquistas técnicas, Titanic se destaca como uma narrativa lindamente tecida que explora os temas do amor, do sacrifício e do espírito humano. A história de amor entre Rose e Jack transcende as barreiras sociais, mostrando o poder do amor para desafiar convenções e inspirar coragem diante das adversidades. No entanto, o trágico naufrágio do Titanic continua sendo o aspecto mais assombroso do filme. Quando a nave colide com um iceberg e começa a afundar, o caos se segue, levando a um clímax comovente que testa a resiliência dos personagens. O filme justapõe magistralmente a riqueza extravagante e o luxo a bordo do Titanic com o custo humano devastador do desastre, lembrando o público da fragilidade da vida.
Titanic se tornou um fenômeno global após seu lançamento, ganhando um recorde de 11 Oscars, incluindo melhor filme e melhor diretor. Seu sucesso de bilheteria foi igualmente notável, tornando-se o filme de maior bilheteria de todos os tempos naquele momento. O impacto do filme na cultura popular foi imenso, com suas imagens icônicas e diálogos memoráveis firmemente gravados na consciência coletiva. Além de seus elogios e sucesso comercial, Titanic ressoou profundamente com o público em todo o mundo devido à sua capacidade de evocar uma série de emoções. Isso nos fez rir, chorar e refletir sobre a capacidade humana de amor e altruísmo. O legado do filme perdura, pois continua a ser celebrado e discutido, tornando-se uma verdadeira obra-prima cinematográfica. Crítica. Originalmente programado para ser lançado em 2 de julho de 1997, o lançamento de Titanic acabou sendo adiado para 19 de dezembro devido a atrasos na pós-produção. O filme se tornou um fenômeno de bilheteria na época do seu lançamento. Recebeu 14 indicações ao Oscar e venceu 11 prêmios, incluindo melhor filme e melhor diretor. Titanic fez história ao se tornar o primeiro filme a ultrapassar a marca de $1 bilhão em bilheteria mundial, com um total de 2,2 bilhões de dólares arrecadados. Essa posição de maior arrecadação cinematográfica foi mantida por 12 anos, até ser superada por Avatar, também dirigido por James Cameron em 2009. Titanic permaneceu em segundo lugar até ser novamente ultrapassado em 2019 por Vingadores Ultimato. No site Rotten Tomatoes tem avaliação de 88% com base em 253 opiniões dos críticos, já a avaliação do público foi de 69%. No site Metacritic tem uma avaliação de 75% com base em 35 críticas especializadas, já a opinião do público foi de 8,4. No IMDb, tem avaliação de 7,9 de 10, com 25 pontos de popularidade. Curiosidades. 1. Muita gente reclama da longa duração de Titanic por ter 3 horas e 14 minutos, mas poderia ter sido muito pior. O compositor James Horner afirmou que o primeiro corte bruto do filme tinha 36 horas. 2. A cena em que o salão com a grande escadaria é tomado por muita água só pôde ser realizada uma única vez. Todos os cenários e ambientação foram destruídos na sequência, então só puderam fazer uma tomada. Ao todo, mais de 300 mil litros de água foram utilizados na cena, o que foi suficiente para destruir a escadaria por completo, inclusive o suporte de metal. 3. Conhecendo o perfeccionismo pelo qual Cameron é lembrado, o conceituado astrônomo americano Neil deGrasse Tyson não aceitou um erro na posição das estrelas em Titanic, e tratou de contatar o cineasta para informá-lo. O diretor desafiou o astrônomo a lhe enviar a posição correta das estrelas naquele momento, há quase 100 anos. Ao receber o material, James Cameron não pensou 2 vezes e refilmou a cena, inserindo-a na versão 3D. 4. Cameron não se contentou com as funções de diretor, roteirista, editor e produtor, e acabou fazendo algumas participações especiais no longa. Ele que realizou todos os desenhos de Jack, personagem de Leonardo DiCaprio. Inclusive, é a mão dele que aparece na clássica cena em que Jack desenha Rose. Como Cameron é canhoto e Jack destro, as imagens tiveram que ser invertidas na pós-produção. O cineasta ainda aparece na festa em que Jack e Rose dançam, e pode ser visto atrás de Fabrizio na cena em que Murdoch começa a atirar. 5. Gloria Stuart era a única integrante da equipe do longa que estava viva em 1912, quando ocorreu o naufrágio do navio. A atriz, que faleceu em 2010, sempre demonstrou muito orgulho em trabalhar no filme, que lhe rendeu indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante. Ela, no entanto, teria se mostrado insatisfeita por ter sido convidada para interpretar Rose com 101 anos,
enquanto que tinha apenas 84 anos. 6. Leonardo DiCaprio não era o favorito da 20th Century Fox para interpretar Jack Dawson. A companhia queria ver Matthew McConaughey, que havia brilhado em Tempo de Matar no papel. James Cameron, no entanto, não aceitou a imposição do estúdio e fez questão de contratar DiCaprio, que já havia se destacado em produções como Romeu e Julieta e Diário de um Adolescente. O nome de Macaulay Culkin também chegou a ser cotado para o papel principal, mas, ao que parece, Cameron nunca cogitou contratar o ator de Esqueceram de Mim, que na época tinha apenas 16 anos. Já Christian Bale foi recusado por ser britânico, uma vez que Cameron queria um ator americano para o papel. 7. Durante as gravações em Nova Escócia, em agosto de 1996, boa parte da equipe da produção ficou muito doente após comer uma sopa de frutos do mar que foi adulterada com fenilciclidina, conhecida como pó de anjo. Muitos suspeitaram de que não se tratou apenas de uma pegadinha, mas sim de um ato de vingança contra a postura autoritária do cineasta. A polícia chegou a ser chamada para trabalhar no caso, mas a sabotagem nunca foi confirmada. Ao todo, mais de 80 pessoas foram infectadas, incluindo o diretor James Cameron e o ator Bill Paxton. Kate Winslet também teve problemas de saúde durante as filmagens. Ela se recusou a usar uma roupa térmica especial e acabou pegando uma pneumonia. Chegou perto de abandonar a produção, mas foi convencida pelo diretor a continuar. 8. Para conseguir o sinal verde da Fox, James Cameron aceitou 3 condições impostas pelo presidente Peter Chernin, os quais foram: um orçamento de no máximo 110 milhões de dólares, um lançamento no dia 4 de julho de 1997, e uma duração máxima de 3 horas. O diretor não cumpriu nenhuma das promessas e acabou entregando um filme de 3 horas e 14 minutos de duração, que custou 200 milhões de dólares, e estreou em 19 de dezembro de 97. 9. Para filmar a quase 4.000 metros de profundidade, Cameron teve que desenvolver junto com a Panavision uma câmera especial que suportasse a pressão no fundo do mar e tivesse mobilidade do lado de fora de um submarino. A câmera só conseguia gravar por 12 minutos, então o diretor tinha que aproveitar ao máximo cada viagem ao local. 10. O filme Titanic custou mais do que o navio em si. A construção do navio, que ocorreu entre 1910 e 1912, custou 7,5 milhões de dólares, que corrigidos para valores de 1997 ficariam em torno de 150 milhões. Por sua vez, a produção cinematográfica foi orçada em 200 milhões de dólares, que na época fazia da obra a mais cara de todos os tempos. 11. A 20th Century Fox precisou construir um estúdio novo, para comportar a equipe de filmagem de Titanic e a réplica do navio, que tinha quase a mesma escala do original e que não cabia em nenhuma outra propriedade da empresa. A companhia comprou 40 acres de terra no litoral sul do México, onde construiu um tanque com mais de 60 milhões de litros d'água. 12. James Cameron tinha acabado de completar O Exterminador do Futuro 2 quando teve a ideia para Titanic. A inspiração nasceu após conferir Somente Deus por Testemunha, clássico de 1956 que também aborda o naufrágio do navio. Cameron gosta tanto do filme citado, que incluiu no roteiro referências e homenagens claras. A cena em que Thomas Andrews se dirige ao Capitão Smith e avisa que o naufrágio é matematicamente inevitável, é praticamente igual nos dois longas. 13. O filme fez tanto sucesso na época que permaneceu na lista das 10 maiores bilheterias da semana, nos Estados Unidos, por quase 6 meses. Assim como Coração Valente, Titanic dispensa comentários, é um clássico dos anos 90, e um dos melhores filmes que já vi, e um dos melhores filmes já feitos até hoje. Eu tive o privilégio de tê-lo visto no cinema, pois na TV perde um pouco da sua magia. A nota do canal sem dúvida é 10, recomendadíssimo. E você, já sabe, se gostou do vídeo, dê aquela voadora no like e compartilhe,
para apoiar nosso trabalho, e até a próxima!